Foi. Foi. Bom, então, meus queridos, minhas queridas, bem tranquilo aí. Vamos iniciar nosso estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, 11. O egoísmo. Então, vamos ler, eu vou lendo por aqui também. O egoísmo, chaga da humanidade, tem de desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, quer dizer, impede. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la, a Terra, ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, no caso nós, apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilai dos vossos corações. Emmanuel, tem 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela.
fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então, o egoísmo. O egoísmo, ele é uma doença. É algo que poderia não se haver instalado. Por que que a doença se instala? Né? Porque ocorre uma desarmonia no nosso organismo, né? Físico. E, se você quiser tirar da tela, pode tirar, tá? Que eu tô com... Então, o egoísmo, ele é uma chaga, uma ferida, portanto, é uma doença da humanidade. Em razão dele, o cristianismo não avançou. Pelo que está escrito aqui, cabe ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra, né, ascender na hierarquia dos mundos. E que o egoísmo é o nosso alvo. Agora, o Espiritismo, ele é uma doutrina, um corpo de princípios, mas ele não se aplica por si mesmo. Então, não é o Espiritismo que irá fazer essa modificação, porque ele está no campo da filosofia, no campo da religião, da ciência. Mas quem? Senão os espíritas. Então, vejam, o tamanho da responsabilidade que é colocada nas mãos daqueles que nos definimos como espíritas, não é? Então, qual é a diferença entre o orgulho e entre o egoísmo? Quando nós pegamos o Sermão da Montanha, que é, em verdade, o Sermão da Montanha, ele é a síntese do Evangelho de Jesus. Quando nós vamos analisar o Sermão da Montanha, está em Mateus, é onde ele melhor está escrito, em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Nós vamos ver que lá, Jesus, né, um mestre mesmo, né, pedagogo maior que... Aliás, em todos os ramos da ciência, ele é o maior, né? Então, no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver que Jesus começa falando das bem-aventuranças,
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós vemos que logo no começo, Jesus não está falando para a multidão. No Sermão da Montanha, Jesus reúne os seus discípulos. Está bem assim no capítulo 5, item 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, a ensinar os discípulos, que eram aqueles que estavam em condições de compreender o que ele iria falar. Porque a multidão, ela estava interessada nas questões materiais, na sua fome, na saúde, desejando milagres, mas os discípulos precisavam aprender. Assim como nós hoje tentamos ainda nos colocar nessa posição de discípulos. Então, no capítulo 5, inicialmente, Jesus, ele fala da nossa identidade, do nosso potencial. Ele fala para os discípulos, e aí nós temos que pegar essa fala para nós, discípulos atuais, ele fala de nós perante nós mesmos, eu perante mim mesmo. Então, ele começa chamando a atenção para a necessidade de estabelecermos em nós atitudes de valor. Então, o que é uma atitude? Porque quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, ele está falando de atitude. Porque uma atitude, ela é uma predisposição interna. As atitudes, elas fundamentam os nossos atos. Certo? Então, não é uma virtude, mas são atitudes, é uma postura mental, né, que motivam como vamos agir. Então, ele começa por aí. Ele começa dizendo que nós precisamos, na verdade, ele diz bem-aventurados, ele diz qual é a atitude. Evidentemente que nós vamos adotá-la para nós vamos procurar nos alinharmos com essas atitudes, com essa postura mental, se quisermos. Se quisermos. Por isso, nós podemos dizer que o egoísmo é uma escolha. Então, é diferente dos atos, né? Mas o ato é uma coisa pontual, a atitude não. A atitude é algo contínuo. Ela sempre vai refletir valores e vai refletir a nossa escolha, que foi que nós escolhemos. E a partir da atitude vem uma ação. Nesse capítulo 5, ele ainda diz quem somos, quem nós somos, porque está falando da nossa identidade. Então, fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Que ninguém coloca uma candeia, né? Algo que está, uma luz, embaixo de uma vasilha, não é? Que isso deve ser colocado no alto, dizendo que aquilo que nós temos de valor deve ser mostrado, precisa ser visto. Nesse capítulo 5, ele ainda fala o que fazer, o que não fazer. Né? E ele também, no capítulo 5, ele atualiza a lei de Moisés. Ele atualiza, ele diz assim, vocês ouviram que foi dito aos antigos, aos seus antepassados,
não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quer dizer, ele então desconstrói o que estava nos antepassados para dizer: qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, atitude, postura. Então, ele faz essa atualização, não é? E em Mateus 5:40, ele já começa a nos chamar a atenção para o desapego, quando ele fala assim, ó, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Olha, se a pessoa te pedir algo, você e exigir algo de você, você dê a mais. Dê a mais. Isso ele está ensinando para os discípulos, como que tinha que ser. Então, ele também diz no capítulo 5, no finalzinho, que os seus discípulos não podem agir como todos agem, como os gentios agem. Ele faz uma pergunta, não é? O que é que nós fazemos além? O que é que nós fazemos de especial? Ele diz assim, ó, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Então, o discípulo de Jesus, naquele tempo e hoje, ele tem que estar muito além de amar a sua família, amar dentro da família aquele que lhe seja mais próximo, que concorde com ele, que o ame. Esse é o discípulo. Ele tem que amar indistintamente. São condições sem as quais nós não conseguiremos combater o egoísmo. E a nossa tarefa, como espíritas, é essa. É o que está escrito. Nós temos que dirigir todas as nossas armas para esse alvo. Mas como fazer isso se nós ainda não nos qualificamos? Então, no capítulo 6, Jesus fala de atos, ações. Fala de um comportamento que precisa ser desinteressado. Em O Livro dos Espíritos, nós vemos lá qual é o maior embaraço para a nossa evolução. E então está escrito o interesse pessoal. Então, Jesus vai falando, né, que quando você der esmola, não anuncie, né? Quando você preste uma ajuda que seja em segredo, para que você não colha nenhum benefício, a não ser quando apareça mesmo isso, então, mas que esse teu comportamento interno, ele tem que ser desinteressado. Então, esse comportamento desinteressado, ele faz um campo, uma cama para a humildade. Nós começamos treinando, porque o comportamento nós podemos modificar. Qualquer comportamento. Qualquer comportamento pode ser modificado. Vejam só as pessoas que têm aquele verniz social. Aquilo é um comportamento. Então, quando nós começamos, então, a repetir um comportamento, buscar o desinteresse, em algum momento vai acontecer uma alquimia. E nós vamos, então, nos tornar essas almas desinteressadas.
Então, ele vai falando disso no capítulo 6, e é no capítulo 6 que Jesus nos ensina a orar. E ele traz, então, o Pai Nosso. Eu digo sempre que o Pai Nosso é uma oração que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. Preferentemente ao levantar e ao dormir, né? Fazer, às vezes, o Pai Nosso em grupo, ele gera um condicionamento que nós temos da Igreja Católica, que começa a falar o Pai Nosso, todo mundo vem, né? E começa a falar junto, porém de uma forma mecânica. Então, por essa razão, não se ora tanto o Pai Nosso nos centros espíritas, porque começou o Pai Nosso que estás nos céus, vem todo mundo junto. Mas, intimamente, é a oração que temos que fazer, porque lá está. Dá-nos hoje, ó, primeiro ele diz assim, ó, Pai Nosso que estás nos céus. Qual céu? Porque hoje, como diz o professor Sérgio Felipe de Oliveira, o céu para nós hoje é o universo, são as galáxias, é toda essa. Então, esse Deus que está no céu, se for no céu de hoje, é um Deus que está longe. Mas o céu dos pescadores era aquele céu das nuvens, bem próximo, muito próximo deles. Eles não tinham essa ideia de universo, de nada. Então, é um Pai Nosso que está bem ali, que eu posso ver as nuvens, que ele está ali, está ali, né? Então, ele diz assim, ó, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É para hoje o pão. Perdoa as nossas dívidas, olha, dívida, débito. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, ele já está nos encaminhando para o entendimento do que tem os egoístas. Então, ele começa a nos advertir a partir do item do versículo 19. Então, 6:19. Agora eu vou ler, porque agora todinho do 19 ao 34, ele está falando do egoísmo. Lembrando que o Sermão da Montanha está ensinando os discípulos. Então, ele diz assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem. Porque o egoísmo, qual a diferença do egoísmo por orgulho? O egoísmo é acumular bens, acumular coisas. Então, não acumulem, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Significa, o nosso coração é, é onde nós nos identificamos no nosso coração. Ninguém vai falar assim, quando está numa frase dizendo assim, porque eu estava lá, eu vi. Quando nós falamos assim, nós batemos no peito, porque é onde nós nos identificamos. Ninguém fala assim, porque eu estava lá. Já viram alguém falar, eu estava lá, batendo na cabeça? Não. Nós falamos, fui eu, né? Eu vou tomar isso a peito, vou tomar a peito fazer isso. Significa, eu vou colocar a força do meu coração fazer isso. No Evangelho tem uma frase, tomai a peito, né? Significa isso. Então, se o nosso coração estiver junto com as moedas, é lá que nós estamos, a nossa identidade estará lá. Aí ele continua, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Então, como nós percebemos, qual é o nosso olhar, como que nós nos debruçamos sobre a realidade objetiva. Porque esse olhos nada mais é que a nossa função mediúnica, de senso e de percepção das coisas. Então, para uma pessoa que tem o olho mau, a generosidade é insuportável. Ela está diante de uma pessoa generosa, ela não aguenta. Ela se torna tóxica com relação àquela pessoa, porque o olho dela é mau. Então, todos os atos daquela pessoa vão espelhar para ela o que ela não faz. E então, ela vai encontrar argumentos para descredenciar aquela pessoa. Não é? Então, os olhos, né, são a candeia do corpo. É como nós vemos, como nós enxergamos. Eu tinha um amigo que todas as formas assim que ele via, ele encontrava alguma coisa ali que levava a um olhar assim de sexualidade, até de pornografia, qualquer coisa, assim. Não tinha nada a ver, ele falava, olha como isso parece tal coisa, olha como aquilo parece tal coisa. É como olhamos, como vemos, como vedes. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem tradução que é o dinheiro, eu peguei aqui é o dinheiro. Mamon é um Deus da ganância, de tudo mais. Mas olha, vocês, meus discípulos, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá. Simplesmente não dá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, se ocupe antes, fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Isso é para nós, mulheres, né? Sapatos, bolsas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Porque, gente, não adianta a pessoa estar muito bem vestida, cheia de joias, se ela não tem a túnica nupcial, se ela não tem uma energia generosa, amorosa, que a torne bela. Há mulheres lindas que, quando você começa a falar, você sente horror. Há homens que ficam se colocando na internet, nós vemos, dentro de um padrão atual de beleza, fisiculturistas. Mas não tem nada. Qual é a roupa verdadeira deles? Então, eles são almas grotescas. E quem tem um olhar um pouco mais aprofundado vai enxergar. E às vezes a pessoa está vestida com roupas simples, não tem um padrão de beleza, mas ela é bela. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir.
Veja como ele é enfático, porque são essas preocupações que nos levam a acumular, encher a despensa, né? A nos entulharmos nossos guarda-roupas, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós precisamos. E ele sabe. Evidentemente que isso, a depender do ambiente onde estamos, é um tipo de roupa. A civilização começa a fazer algumas exigências. Mas isso não pode ser a nossa preocupação. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós vamos acumulando, pegando, lhes serão acrescentadas naturalmente. Aí você não tem roupa para ir naquela festa, aí você lembra de uma amiga. Aí aquela amiga vai lá e te empresta, né? Quantas vezes? E assim tantas coisas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que nos importa é o hoje, é o aqui e o agora. E aí, sendo o aqui e o agora, nós não vamos correr tanto atrás de quimeras, de coisas. No capítulo 7, Jesus fala da nossa postura, eu perante os outros. Ele fala de como nós temos que nos portar. Portanto, ele vai falar do orgulho. Porque o orgulho, o egoísmo, é um acumular de coisas. E a postura é a minha relação, eu perante os outros, como eu me coloco. A minha postura de julgamento. Não é atitude é sempre algo de valor. Aqui é uma postura. O orgulhoso, ele tem uma forma de andar, ele anda de um jeito, né? Nariz empinado, você vê logo, arrogante, não é? Então, ele vai falando sobre isso, fala dos falsos profetas. E ao final do capítulo 7, ele fala da importância da prática. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque vejam, não fazer o bem é abrir campo para que o mal se instale. Então, o egoísmo. O egoísmo, gente, ele está aqui definido, né, no texto, que cada um de nós, portanto, empregue todos os esforços. É a nossa força, a energia que tivermos a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, devorador de todas as inteligências. Quais inteligências? Porque dá a impressão que ele está falando todos os homens inteligentes na Terra, vai devorar nossa inteligência. Mas é devorador de todas as nossas inteligências. Porque nós temos mais de uma inteligência. Nós temos inúmeras inteligências. Mas a dona Joana de Ângeles,
fundamentada na psicologia transpessoal, ela fala, ela repete o que eles dizem, que nós temos, basicamente, 4 inteligências, ou 4 cérebros, né? Ou cada um desses cérebros, né, é um centro de gravidade. São funções que nós temos ainda na nossa estrutura da matéria, certo? E elas têm um centro de convergência, um centro de gravidade. Então, essas funções atraem para esse centro de gravidade nossas atitudes e nossos atos. Então, a nossa primeira inteligência é a inteligência intelectual. A nossa capacidade de raciocinarmos, né? De fazermos conexões, de procurarmos compreender aquilo, o mundo que nos cerca. Então, o egoísmo, ele devora a nossa inteligência intelectual. Ele come. Porque aí a nossa inteligência intelectual estará voltada para o interesse pessoal. Estaremos fazendo análises sempre rasteiras, sempre procurando nos dar bem. Então, o egoísmo devora a nossa inteligência intelectual, primeiramente. Certo? Nós poderíamos falar muito sobre essas inteligências, mas nosso tempo não nos permite muito, né? A nossa segunda inteligência é a inteligência sensorial. A inteligência intelectual não tem nada, absolutamente nada a ver com a nossa inteligência sensorial. E nós poderíamos dizer inteligência emocional, como Daniel Kahneman tem no livro, mas só que ele não sabe, né? Mas ele está falando da inteligência sensorial, porque a inteligência emocional, ela não pertence ao corpo, ela não pertence à matéria. Tudo isso que eu estou falando de inteligência intelectual, inteligência sensorial, pertence à estrutura da matéria. A inteligência emocional verdadeira, as emoções verdadeiras, elas estão na dimensão espiritual. Então, às vezes, eu tive uma. Então, não existe emoção negativa. Você falar emoções negativas, na psicologia se estuda emoções negativas. Mas é melhor falar sensações negativas, que aí tem as negativas, tem as positivas, né? Então, a nossa inteligência sensorial, ela é aquilo que nos traz, ao entrarmos em contato com uma realidade, quando a nossa mente, que a nossa mente também é uma estrutura da matéria, quando nós entramos em contato com alguma realidade, é isso que a mente faz, ela se debruça sobre a realidade e traz para nós aquela informação. Então, a nossa sensibilidade, ela vai nos capacitar para o bem ou para o mal. Então, a inteligência sensorial, o egoísmo a devora também. Ele não permite que ela cresça. Ela não permite que a inteligência sensorial gravite para áreas nobres, porque o egoísta estará sempre buscando suprir as suas necessidades, que são sempre básicas, né, no sentido de animalizadas. Então, as suas sensações ficam no nível rasteiro, de comer, de beber muito, se for o caso, de fazer sexo, de procriar, de procurar o conforto,
quanto possível, de buscar o conforto máximo, ainda que depois você não vá utilizar aquilo. Então, nós vemos assim, né? Essa inteligência sensorial sendo utilizada, por exemplo. Nós precisamos de um carro para quê? Para nos locomovermos. Evidentemente que é bom que esse carro tenha ar-condicionado, tenha uma direção hidráulica. E no meu caso, que já estou na idade avançada, problema de coluna, não sei o quê, que ele tem ali, como é que seja automático, vamos dizer assim, né? Uma necessidade real, né? Se não der, beleza. Se não der, vai de bicicleta. Mas, tá, então um carro que a civilização nos permite ter dentro de uma necessidade que seja que a nossa inteligência intelectual e a inteligência sensorial digo, nossa, aqui está de bom tamanho para a minha necessidade. Está resolvendo o meu problema. Não preciso trocar de carro todo ano. Muito menos comprar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço muito próxima, ele tem um monte de carro na garagem e ele comprou agora um desses que eu não sei nem o nome, não sei se é Porsche, o que é, que não pode nem usar, né? Quer dizer, para quê? Então é fácil de enxergar, mas é o quê? Ali está agregado, de mãos dadas, o egoísmo, né, necessidade de acumular, e o orgulho, aquela postura. A depender de onde ele vai com tal carro, a depender vai com outro. Mas ele está querendo levar uma imagem e não se transportar pura e simplesmente, né? Então, essa inteligência sensorial, ela precisa se enobrecer cada vez mais. O que é que nós buscamos sentir verdadeiramente? A nossa sensibilidade vai se desenvolvendo como? Através de conseguirmos olhar para um pôr do sol e sentir algo que uma experiência, né? Nós vamos chamar de um valor de vivência, uma vivência de valor. E não olhar para algo que, sei lá, que estaria fora da nossa cogitação, olhar para uma peça de ouro, para um diamante, que não vai, que é um monte de carbono apertado ali, né? Mas há pessoas que só sentem diante do ouro, diante do diamante. Claro que nós também, não vou dizer que eu não, olha aqui, esse aqui, anelzinho, né, ourinho, não faz mal para ninguém. A questão é que, se for necessário que vá, que a gente entregue, não é? A outra inteligência nossa é a nossa inteligência motora, que ela é tudo aquilo que é a inteligência motora é algo que nós aprendemos. Por exemplo, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a correr, não é? Então, a inteligência motora. O egoísmo, ele também devora essa inteligência. Ele devora essa inteligência. Porque nós vamos colocando tantos empeços. E a outra inteligência nossa é a inteligência dos instintos. A instintiva. Cada uma dessas tem o seu próprio centro de gravidade, seu próprio cérebro. E a depender de como isso é gerenciado, o que vai acontecer? Quanto mais egoísta, mais egoísta. Porque esse centro de gravidade ele vai puxando, e nós então vamos nos tornando endurecidos. Então aí
nós pouco nos movimentamos para atender qualquer um que não seja nós mesmos. E os nossos instintos ficarão no nível puro e simples da sobrevivência. Então, novamente, comer, fazer sexo, mas a percepção instintiva, ela vai ficar prisioneira de todas essas desses condicionamentos que nós vamos fazendo, e nós vamos perdendo essas funções, que são funções que nós temos para nos auxiliar no nosso progresso, né? Então, por aí, nós já podemos perceber que o egoísmo, na nossa faixa de entendimento, não nas almas primárias e nas almas que estão iniciando seu processo, o egoísmo é necessário para a sobrevivência, o orgulho também, mas na nossa faixa ele é uma escolha. Ele decorre da nossa postura e daquilo que nós decidimos que vamos fazer daqui a pouco. Quando nós já cristalizamos esses nossos centros, esses nossos cérebros, esse nosso centro de gravidade, quando eles estão vibrando numa energia muito, muito pesada, nosso raciocínio é lento e não conseguimos fazer aqueles raciocínios mais abstratos que a inteligência faz, não conseguimos ter o ponto de vista da vida futura, por exemplo, enxergar uma... E aí, o que é que vai conseguir quebrar essa crosta, né? Que é o momento que ele fala, né? Que há um momento aqui que ele fala que nós vamos nos encastelando de tal maneira que e nos condicionando que em algum momento algo precisa quebrar isso. E o que é que vai quebrar? A única coisa que vai conseguir quebrar essa couraça para que nós possamos respirar, nós começamos a morrer. Eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância. Por quê? Porque nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Por que ele veio trazer vida se a gente já estava vivo? Então, para que nós possamos respirar, para que nós possamos viver, para que nós possamos ser felizes, somente a dor. E é por isso que nós estamos, nós, os espíritas. Isso tudo é dirigido aos espíritas. Por isso que nós estamos nesse mundo de provas, de expiações. Porque nós estamos petrificados. O nosso centro das nossas, os nossos cérebros sensoriais, principalmente, ele é uma pedra. E então, viver nesse mundo, porque o espírita, sem dúvida, ele é uma alma que ele é um exótico na Terra, né? Ele não começou aqui o seu processo de evolução, nós fomos expulsos de onde estávamos. O espírita é esse, pode ter certeza. Viemos de outros mundos, já com tudo isso cristalizado, e por isso que, então, a expiação, né? Nós vivemos sob o guante da expiação, das dores expiatórias, por quê? Porque não é assim, porque na vida passada nós fizemos isso, agora vamos receber isso. Não é isso. Isso aí, essa lei de causa e efeito da vida passada para essa vida, vale para as almas que estão em processo de evolução na Terra, que os terráqueos, aqueles que iniciaram seu processo aqui.
Para eles, sim, porque eles estão sendo provados. Então, é aquela coisa, né, da acertar e errar. Repetir, né? Repetição, né? Porque está aprendendo. Nós não, nós já, no nosso caso, é expiação, mesmo. Nem sempre nós vamos encontrar que na vida passada fizemos isso, aquilo outro, para hoje eu ter depressão. Entendeu? É o fato de viver num planeta longe dos nossos amores, sentir saudade de um lugar que a gente não sabe onde que é. Essa dor, é uma dor que todo mundo tem, assim, todo mundo, não direi todo mundo, mas todos que estão me ouvindo aqui, com certeza tem. Então, é isso, gente. Então, que todos os nossos esforços sejam levados. E aí, que o Espírito de Verdade nos chama a atenção, né? No capítulo 6, item 5, espíritas, ou seja, para os espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, são os espíritas. Nós precisamos nos instruir também, no sentido de acessar conhecimento que já temos, na verdade, começar a trabalhar sobre nós mesmos e permitir que o amor possa nos trazer essa vida, né? Então, teríamos muito mais a falar, mas terminamos o nosso assunto. Pode fazer uma pergunta? Pode, se o pessoal deixar, já passou 4 minutinhos. A coordenação aí, né? A pergunta é a seguinte: durante a palestra, eu ia perguntar se o nosso egoísmo seria, digamos assim, uma coisa assim, uma escolha nossa incrustada em nós, né? Ou se seria também um resultado da cultura, né? Que pudéssemos assim, há milênios poderíamos ter nos livrado dele, mas uma coisa da cultura também estaríamos aí. Mas pelas suas falas finais de sermos exóticos, né? É algo incrustado mesmo. Para os espíritas, o egoísmo não tem nada a ver com sobrevivência, nada, nada. O egoísmo é uma escolha, comportamento, que já deveria ter sido superado quando Jesus veio. E é interessante, né? Eu estava observando esses dias. Aliás, antes dele vir, né? Antes, bem antes dele vir. Eu estava observando esses dias que, assim, a gente tem tanta necessidade de bater esse tema, estudar esse tema, né? Ainda, quer dizer, ou seja, a nossa necessidade é tão grande que a gente tem que ficar, né? Aliás, alguém tem que ficar falando para a gente, lembrando, a gente se deparando com esses temas, quando a gente poderia estar estudando a primeira parte do Sermão do Monte, né? Vós sois deuses, né? Vós sois a luz do mundo, né? Vendo essas questões aí de ir mais além, né? De algo maior que nós somos, né? É que nós precisamos praticar. No final, quando termina o Sermão da Montanha, Jesus fala da prática. Sem a prática, não quebra. Não tem jeito, é caridade. A caridade é uma prática, que nós temos que levantar de manhã pensando, até que isso se torne uma rotina mesmo, um condicionamento do bem. É a caridade, a prática da caridade. Onde nós estamos, com quem estamos. E não fingir que não viu, né? Está no Sermão do Monte. Dá quem te pede, não te afaste daquele que possa vir lhe pedir emprestado. Às vezes a gente está na calçada e vê que aquela pessoa vai parar para falar com a gente, muda de calçada, né? É isso? Mas é muita coisa, gente. Podemos... Muito bom. Analisar aí. Muito profundo. E ainda bem que gravamos, porque depois a gente pode acessar, né? Fazer mais anotações com calma. Porque o egoísmo, né? Infelizmente ainda faz parte de nós. É lógico que às vezes em grau menor, outros em grau maior,
né? Mas eu acho que já estamos avançando, né? Estamos Sim. avançando. Então eu vou parar a gravação, pode ser? E aí eu faço a prece final.